Organizer Podcast. Estava aqui na minha mente já há um bom tempo, mas como tudo aquilo que às vezes é um projeto bem desafiante, vai ficando no fundo da nossa lista de tarefas. E sem dúvida que este projeto, ele tem aqui algumas camadas, quase como uma cebola, mas tem aqui quase algumas camadas que eu precisava de reajustar antes dele sair cá para fora. E ele pode terminar, ao fim de alguns episódios, posso chegar à conclusão que faz zero sentido estarmos aqui, mas uma das missões, um dos objetivos que eu tinha com este projeto era fazer aquilo que eu faço já nas consultorias, nas sessões estratégicas, em mentorias, até mesmo dentro do meu curso de Personal Organizer, que é de uma forma sem filtros e também de uma forma pública, porque um podcast acaba por chegar a mais pessoas do que aquelas que entram nas minhas consultorias, entram nas mentorias, entram no meu curso, e chegar aqui a pessoas, entender que pessoas que querem trabalhar com organização, pessoas que já trabalham com organização e falar de uma forma muito clara e sem filtros, porque se houve um ponto em comum, com base em todas aquelas pessoas que chegaram até mim no ano de 2025, foi sem dúvida a falta de um grupo para falar sobre o que é realmente o trabalho como Personal Organizer. E eu não queria que este podcast, aliás, a única pessoa com quem eu partilhei este podcast antes dele ser lançado foi com o Gustavo, foi com o meu namorado, e uma das coisas que eu lhe estava a dizer quando estava a partilhar a ideia com ele foi precisamente isso, que foi, eu não quero que seja uma aula, eu não quero que seja uma videoaula, eu não quero que seja uma audioaula, não quero que seja isso, porque já existem 300 milhões de conteúdos, 300 milhões de cursos de outras pessoas a falar sobre o que é a organização, eu própria a falar do que é ter um negócio de organização, existem canais para isso, mas o meu objetivo com este podcast, e por isso é que ele tem um nome que não foi a minha ideia, foi a ideia do Gustavo, por isso deixar aqui esta informação, ele tem exatamente o mesmo nome da minha mentoria, tem exatamente o mesmo nome do e-book, porque o objetivo dele sempre desde o início que eu pensei nele foi esse, o que é ser organizer, o que é ser personal organizer de uma forma sem filtros, falar sem filtros, falar como se eu fosse aquela best friend, aquela melhor amiga que está aí a fazer aquilo que eu já faço com algumas outras colegas, que eu já faço com alunas, que é ser muito transparente das coisas que funcionam, das coisas que não funcionam e ter um canal para as pessoas entenderem que às vezes não é tudo um mar de rosas e principalmente ter uma forma muito neutra também, sendo que vocês já sabem que eu não sou assim tão neutra quanto isso, mas ter aqui um canal para chegar de uma forma mais pública do que são o meu curso, as minhas consultorias, mentorias, até mesmo o meu e-book para personal organizers, do que é este negócio, porque ele está cada vez mais a crescer em Portugal e acho que, como tudo aquilo que cresce, a certo ponto começa a haver muita desinformação. E por mais que uma pessoa crie conteúdos, por mais que uma pessoa fale, por mais que uma pessoa vá falando disto individualmente numa consultoria aqui, numa mentoria ali, etc., nunca é possível chegar a um número tão grande de pessoas. Por isso, o objetivo deste podcast é exatamente isso. Dizer-te como é que tu podes ser organizer sem filtros em Portugal e também responder algumas das suas questões, porque ele vai estar aqui no meu canal também, no canal da Organização e Companhia, que acaba por ser já a minha própria marca. Eu durante muito tempo
quis dividir as duas coisas, mas cheguei à conclusão que a Marta é a organização companhia, a organização companhia é a Marta, e a Marta é muito mais do que personal organizer. A Marta é formadora, a Marta é mentora, a Marta é 300 outras coisas que não se limitam ao termo de personal organizer, e é um bocadinho isso que eu quero tentar transparecer também para vocês, que ser personal organizer, ser organizer, trabalhar com organização, não precisam de vos meter dentro de uma caixa, que é um dos maiores erros que eu vejo alguns cursos, que eu vejo alguns profissionais a fazerem, que é sentirem que se são personal organizers, se tirar um curso de personal organizer, têm que fazer X, Y ou Z. E não, é muito mais do que isso. Hoje, e dentro do meu curso eu falo disso, há tantas outras coisas que vocês podem fazer com a organização, e quanto mais um nicho vocês forem, melhor é, porque vocês não são mais do mesmo, não são exatamente igual às outras 300 que apareceram, às outras 30 que apareceram no mesmo curso que vocês fizeram. O primeiro tema, o primeiro tópico que eu queria trazer aqui, e já vos digo que eu não faço a menor ideia quanto tempo é que isto vai durar, porque um dos objetivos também era este, estava a falar com o Gustavo sobre isso, que é eu vou pôr a câmara e vou só falar. Óbvio que tenho aqui o meu computador com alguns tópicos, porque senão estamos aqui a falar durante 3 horas e não é esse o objetivo, porque todos nós temos coisas para fazer, mas a realidade é que tenho aqui alguns pontinhos que eu estava a falar convosco, mas a ideia é mesmo esta, é ser uma conversa, ser uma troca de ideias. Claro que eu vou estar aqui a falar e depois vou ter que esperar pelos vossos comentários ou pelas vossas mensagens, por isso não se inibam, enviem mensagens e comentários, mas o primeiro tema que eu queria trazer é exatamente um tema que sempre que eu faço uma consultoria e quando eu peço, ou uma mentoria, mas principalmente em consultoria, que acaba por ser pessoas um bocadinho mais diferentes e estamos ali durante um tempo um bocado mais curto, a primeira coisa que as pessoas me dizem quando eu peço para as pessoas se apresentarem e me explicarem porque é que se tornaram personal organizers, porque é que se querem tornar personal organizers, é isto. Toda a gente me dizia que eu era super organizada, que se eu adorava organizar a minha casa, devia trabalhar com organização, e o tema de hoje é porque é que ser boa a organizar não significa que tu sejas uma boa profissional de organização. Ou seja, porque é que ser boa a organizar a tua casa não é suficiente, não chega para trabalhar como personal organizer. Porque isto é um dos maiores mitos, de acharem que quem gosta de organizar dava uma excelente personal organizer, ou quem é ótimo a organizar a sua casa dava uma ótima personal organizer. E dentro do meu curso Personal Organizer tem uma aula que fala exatamente sobre isto, que é a diferença entre organizarmos a nossa casa e a diferença entre organizarmos a casa de um cliente, a casa de uma outra pessoa, porque a realidade é que isso não é o mais importante para nós conseguirmos fidelizar clientes, mas é sim um ponto de partida, porque te ajuda a olhares para o teu trabalho de uma forma muito mais leve do que se tu não gostasses daquilo que tu estás a fazer. E isso é sem dúvida aqui um ponto que eu gostaria de trazer, mas também salientar que se fosse só isso, nós não tínhamos tantas POs, tantas recém-POs, tantas POs iniciantes que fazem um curso e passado um mês, passado 3 meses, passado 6 meses ou até passado um ano, nunca fizeram nada. Estão ali com um certificado de conclusão, com o que quer que seja, e não fizeram absolutamente nada. Porque não basta isso, não basta só eu gostar de pôr umas dobrinhas direitinhas, eu gostar de ir ao IKEA comprar umas caixas. Isso, eu digo muitas vezes, é uma parte, e uma pequena parte, porque ter um negócio é tantas outras coisas. É lidar com reclamações, quer seja de pessoas que ainda não são clientes, quer seja de clientes, quer seja de equipa, é lidar com emoções das pessoas, é lidar com
A parte de contabilidade, é lidar com a parte de marketing, com a parte de vendas, e eu costumo dizer muitas vezes que organizar ocupa só 20% do meu dia num projeto, porque o resto do tempo eu estou a fazer 300 outras coisas que não são organizar realmente. Então, se tu só vens para o mundo da organização profissional porque gostas muito de organizar, esquece, não vale a pena. Tipo, não vale a pena estás aqui, porque tu vais te cansar ao fim de um mês, tu não tiveste clientes, vais começar a frustrar e a pensar, isto não é para mim, mas eu até sei fazer uma dobra tão direitinha como aquela que eu aprendi no meu curso. Isso não interessa nada, não me interessa absolutamente nada. A grande maioria dos clientes, eles não te contratam por tu sabes fazer uma dobra muito direitinho, por tu sabes comprar as caixas específicas. Eu lembro de uma pessoa que entrou no meu curso e foi provavelmente a única pessoa que me fez assim uma reclamação. E eu fiquei mesmo afetada nesse momento, porque eu pensei, porra, se calhar o meu curso não é bom. E eu acho que às vezes é preciso nós termos uma pessoa que faça isso para nós entendermos que não, eu sei que o meu curso é bom, eu sei que aquilo que eu ensino é muito bom. E uma das coisas que a pessoa dizia na sua reclamação é que o curso não tinha uma listagem de produtos organizadores que a pessoa pudesse, do género, pegar e saber quais é que eram os produtos organizadores que comprava. Eu fiquei a pensar naquilo e fiquei do género, mas todos os cursos que eu fiz, nunca ninguém me deu uma lista do género, tu compras esta caixinha do IKEA com esta referência, tu compras a outra caixinha do IKEA com outra referência. E eu fiquei ali muito escandalizada do género, mas não é sobre isso ser personal organizer? Ok, entendo que ter se calhar um guia de organizadores vai-te ajudar, vai sim, porque acabam por ser um bocadinho as minhas sugestões, e é isso que acontece hoje no curso. Hoje existe um guia de organizadores, mas ele existe, e eu sou muito clara ao longo do curso em relação a isso, que ele existe não para vocês, quando tiverem o vosso primeiro projeto, pegarem naquele documento, irem ao IKEA e comprarem aquilo porque eu disse para vocês comprarem. Não, vocês têm que ter a capacidade de olhar para um projeto, de olhar para um cliente, de ler o cliente e o projeto e perceber quais daqueles ou de outros produtos é que fazem sentido para o vosso cliente. E eu acho que atualmente nós temos tantos cursos que estão tão... E às vezes não é só de cursos, é no geral também, em relação ao marketing das lojas de decoração, etc. Estamos tão focados nos produtos e nos acrílicos e nas dobras e não sei o quê, que nós esquecemos a essência do que é que faz um cliente de organização nos contratar. E eu já tive esta conversa com as minhas assistentes e com algumas colegas, e a maioria, eu tenho esta opinião e vou continuar a tê-la, porque já a tenho há vários anos e ela continua aqui muito fincada, que a maioria das personal organizers não sabem resolver os problemas dos clientes. A maioria das personal organizers sabem fazer dobras, sabem comprar caixas, sabem fazer com que o projeto pareça bonito. Mas lá no fundo nós temos um pequeno grupo de POs que sabe realmente resolver um problema do cliente e sabe realmente entender porque é que uma pessoa normal contrata um personal organizer. E isso acontece porque aquela pessoa não sabe, como começar. Há um caos imenso, aquela divisão está enorme, está cheia de tralha. Por onde que raio é que eu vou começar? É por esta pilha que está aqui no canto? É por dentro do armário? É por pegar num saco? É por categorizar? Por onde é que eu começo? Ponto 1. Ponto 2, a pessoa não sabe fazer triagem. Isto também é um ponto que é mesmo muito importante. A pessoa não sabe categorizar e fazer triagem. A pessoa não sabe fazer triagem e não sabe categorizar. São estes dois pontos, gente. A pessoa não sabe por onde começar, a pessoa não sabe como fazer uma triagem e não sabe categorizar, porque na nossa cabeça, se eu às vezes sei de pessoas que são personal organizers, fizeram um curso e não sabem categorizar, como é que nós queremos esperar que o cliente saiba categorizar? Não sabe.
O cliente contrata-nos porque ele não sabe fazer um passo a passo de um projeto de organização, não sabe o que é que faz primeiro, não sabe o que é que faz a seguir, não sabe categorizar, não sabe. E o objetivo do nosso trabalho é este, é guiar o cliente neste processo. Ou se o cliente não quiser ser guiado, se o cliente nos dá a chave e nós é que fazemos, nós termos este processo. Porque não é só chegar lá e começar a dobrar. É chegar lá, ver o que é que efetivamente existe, ver o que é que o cliente quer manter. O cliente quer manter tudo, excelente, o cliente não está disposto a fazer nenhum descarte, ótimo, ok, não tem problema nenhum, eu vou manter tudo, mas eu tenho que ter a capacidade de conseguir guiar o meu cliente, ou conseguir guiar a minha equipa, ou conseguir me guiar a mim mesma enquanto PO, para que o cliente passe de um ponto de extremo caos para um ponto de alguma harmonia, porque já se sabe que o projeto ele não acaba quando nós vamos embora, ele acaba nunca, ou seja, ele é uma coisa que nunca acaba, mas a realidade é que nós temos que ter esta capacidade e eu estou sempre a dizer às minhas assistentes, elas estão fartas de me ouvir em relação a isto, mas é a verdade. Triagem, categorização. O que é que vamos fazer agora? Categorização. Vamos categorizar. Vamos categorizar outra vez. Já está semi-categorizado? Vamos categorizar outra vez. Porque eu preciso de conseguir categorizar. Se eu estou a organizar um roupeiro, eu preciso de conseguir pegar nas minhas t-shirts. Aqui é camisola manga curta, camisola manga comprida, calças de ganga, calças de malha, calças de não sei de quê. Fazer estas pilhas, só depois de eu fazer estas pilhas e de ver o volume de itens que eu tenho ali, é que eu vou efetivamente escolher as dobras que eu vou fazer, é que eu vou efetivamente escolher o sítio onde eu vou organizar aquelas coisas, mas é sobre isto, não é só sobre vai ficar muito bonito porque eu vou pôr umas caixas e umas colmeias e vou fazer aqui umas dobras todas XPTO. Não, gente, por isso é que é tanta gente, tantas POs que falham quando fazem um curso, porque os cursos são focados nisto. Eu quando tenho pessoas chegar até mim que me dizem que querem organizar a casa e perguntam se o curso Personal Organizer é para organizar a casa, eu digo que não, porque não é, e porque quem está dentro do meu curso de Personal Organizer sabe que ele é 20% técnica e 80% estruturar um negócio. Porque sem saber esses 80%, não interessa o quão perfeitas as vossas dobras são, o quão incríveis vocês são a conseguir escolher os produtos e o quão incríveis vocês são a pôr acrílicos nas despensas. Se vocês não têm empatia, se vocês não conseguem gerar aqui um sentimento de que vocês vão realmente resolver o problema daquela pessoa, nada feito. Um dos grandes mitos do tema do podcast de hoje, que é que nós, por gostarmos muito de organizar, por sabermos organizar muito bem a nossa casa, que vamos ser excelentes a organizar a casa dos outros. A questão é que na nossa casa nós organizamos para nós, com base nos nossos gostos que nós conhecemos há anos. Não organizamos com base nos gostos, nas rotinas, nas questões do outro. E muitas vezes há POs que falham porque não estão preparadas para fazer isto, não estão preparadas para o cliente chega e pede-vos para mudar tudo e vocês têm que mudar tudo, vocês têm que mudar, apesar de vocês saberem que da maneira como vocês colocaram é a mais adequada, mas até pode ser, mas vocês têm que ter esta capacidade de conseguir lidar com as emoções daquela pessoa, lidar com as rotinas daquela pessoa, lidar com aquilo que aquela pessoa pretende também do vosso serviço. E muitas vezes vão existir clientes que efetivamente eles vão ouvir aquilo que vocês estão a dizer e vão aceitar, e outras vezes há clientes que vocês podem estar a falar, a dizer o quão importante é fazer uma triagem, o quão importante é a pessoa deitar metade daquilo fora para efetivamente chegarmos ao resultado que a pessoa pretende, e a pessoa não está nem aí, não está de todo a ouvir o que vocês estão a dizer. Ou seja, é muito andar ali à volta de adaptar aquilo que vocês sugeriram para que cada um de vocês esteja contente com o resultado. E muitas vezes vão existir projetos em que, também não quero dizer aqui muitas vezes, porque vai depender muito também do vosso posicionamento e daquilo que vocês dizem. Porque quando vocês depois começam a alcançar os clientes certos, os clientes eles vão respeitar a vossa opinião e vão respeitar a vossa
o vosso método de trabalho. Mas vão existir sempre clientes que querem as coisas feitas de uma determinada forma, querem as coisas feitas daquela maneira, querem aqueles itens naquele sítio. E vocês têm que respeitar e adaptar as vossas soluções àquele próprio cliente. Eu diria que a primeira competência, além de saber organizar, e não considero que essa seja de toda uma competência, porque é uma coisa que se pode aprender a fazer, mas eu diria que o primeiro ponto, que esse sim faz com que vocês consigam ser melhores como personal organizers, é, sem dúvida, saber lidar com pessoas e ter empatia. Terem a capacidade de se colocar no lugar do vosso cliente. Terem a capacidade de perceber porque é que aquela pessoa vos está a pedir ajuda agora, o que é que aquela pessoa vos está a tentar dizer nas entrelinhas daquilo que ela pretende, mas saber ler aquela pessoa, saber lidar com emoções complicadas, saber lidar com frustrações, porque nós entramos mesmo no mundo da outra pessoa, no mundo muito íntimo daquela pessoa. E se nós não sabemos lidar com as nossas próprias emoções, com as emoções daquela pessoa, se não sabemos lidar com pessoas, não é só organizar. Eu tenho, muitas vezes, um bocado de dificuldade quando chegam pessoas até mim em consultoria, POs ou pessoas que ainda não têm formação, mas principalmente quem chega à consultoria, quem chega às sessões estratégicas já tem um curso de PO, mas simplesmente não está a conseguir pegar nos conhecimentos que aquele curso lhe deu para estruturar um negócio. Eu tenho muita dificuldade em ajudar quando a pessoa me diz que só quer estar, por exemplo, a organizar em silêncio no cantinho dela, porque eu não lido com a organização assim, e acho que o público português não lida com a organização assim. O público português é um tipo de público que gosta de estar envolvido, gosta de perceber porque é que vocês estão a fazer aquelas coisas, gosta de dar a sua opinião. E se vocês não conseguem ter essa capacidade de manter uma conversa, de ouvir, de lidar com aquela pessoa, não interessa. As dobras não interessam, o quão maravilhosas vocês são ali no cantinho a lidar com esta pessoa, tipo, não interessa, ok? E acho que é muito importante, e às vezes a pessoa precisava de fazer quase como uma introspecção antes de fazer um curso Personal Organizer. Porque fazer um curso Personal Organizer não é só vocês aprenderem de uma forma mais detalhista como é que vocês organizam a vossa própria casa. É também aprenderem como é que vocês estruturam o vosso negócio. Não é só pegar numas pecinhas e saber como é que eu ponho as coisas na cozinha, como é que isto, como é que aquilo, que tipo de cliente é que contrata um PO e Não, é como é que vocês realmente lidam com os desafios daquelas pessoas. É como é que vocês lidam também com os vossos próprios desafios, porque isso também vai passando. É realmente ter o gosto de ajudar aquela pessoa, independentemente, e isto é tão importante e não aparece em todos os cursos, independentemente do projeto ficar bonito ou feio. Porque eu posso-vos dizer que alguns dos melhores resultados, das melhores transformações que eu vi em clientes, acontece uma de duas coisas. Eu ou não posso partilhar o antes e depois, e eram antes e depois incríveis, e o depois ia-vos surpreender muito, ou seja, nem sequer eram depois instagramáveis, dizendo assim, ou o segundo ponto, que é exatamente esse, que é não são depois instagramáveis, ou seja, não são projetos que pareçam que o depois passou por uma personal organizer. Mas muitas vezes esses clientes que têm as maiores transformações, elas não são só uma transformação física do espaço, mas é uma transformação. Aquela pessoa precisou de passar por aquilo, aquela pessoa precisou de ter um profissional ali, a ouvi-la, a escutar o que ela estava a dizer, a ajudá-la a passar por aquilo, porque havia outra coisa qualquer ali pelo meio. E nós somos quase ali um psicólogo daquela pessoa, e isto é mesmo muito importante entender isto. Se nós
não temos essa empatia, não temos essa capacidade de ouvir a pessoa, não temos essa capacidade de estar ali às vezes calado, só a ouvir o que a pessoa nos está a dizer, que nos está a contar a vida toda dela, isso não é parte, não é... como é que eu ia dizer isto? Não faz... não vai fazer com que vocês sejam, eu diria, tão aceites como se vocês tiverem esta capacidade. E não quer dizer que quem tem preferência por fazer projetos em que o cliente entrega a chave, nós fazemos e vamos à nossa vida, porque eu também tenho clientes desses. Mas eu sinto que atualmente e em Portugal, o cliente que realmente faz com que nós tenhamos a capacidade de sentir que realmente fizemos a diferença naquela pessoa é aquele tipo de cliente que vive uma transformação no projeto. Ou seja, a transformação é mais mental do que propriamente física. E isso nem toda a gente tem capacidade de guiar uma pessoa e de escutar um cliente que está a passar por uma desorganização absolutamente mental. A segunda competência é ter um método, ter um passo a passo. E o vosso método pode não ser um método autoral, ou seja, pode não ser um método original que vocês criaram, porque quando vocês estão a começar é muito difícil nós sabermos, se eu nunca fiz um projeto, como é que eu vou saber o que é que faz sentido para o meu tipo de cliente. Óbvio que inicialmente uma pessoa vai se adaptando, ou melhor, vai tirando inspiração de outros métodos. Uma pessoa que tem um método muito conhecido é a Marie Kondo. Eu falo disso no meu curso, que apesar de existirem pontos no método dela com os quais eu não me identifico, a realidade é que nós podemos pegar em partes do método dela e ajustarmos àquilo que faz sentido para o nosso cliente. Mas ter um método, trabalhar com um método, não precisa de ser algo que vocês criaram, mas não é mais do que vocês terem a capacidade de ter um passo a passo, de guiar o vosso cliente a fazer uma coisa em primeiro lugar, outra coisa em segundo lugar, porque o objetivo é este. Eu estava a fazer uma consultoria com uma pessoa e estava-lhe a explicar como é que nós montamos uma consultoria online, ou seja, como é que aquela pessoa montava a sua consultoria online. E uma das coisas que eu lhe disse foi exatamente isto, que é, nós temos que ter a capacidade de que o cliente siga do ponto A ao ponto B, seguindo esta checklist, seguindo este passo a passo que nós montamos para ele. Principalmente numa consultoria online em que a pessoa não está ali ao nosso lado, nós não vamos fazer por ela. E quando nós falamos de um projeto presencial, é exatamente o mesmo. Podemos ser nós a aplicar o nosso próprio passo a passo. E muitas vezes é isto que acontece, mas é ter aqui etapas, ter aqui uma primeira coisa a fazer, uma segunda coisa a fazer, um ponto, uma lista de pontos que eu vou seguindo e que eu entendo, ok, se fizer isto em primeiro lugar, ou se eu fizer isto antes de fazer isto, eu consigo ter um resultado melhor, etc, etc. E isto são coisas que, óbvio que vocês podem ir adaptando, mas podem se inspirar no método de outra pessoa, podem se inspirar em vários métodos diferentes, podem se inspirar até no que funciona bem para vocês, até no que funcionou bem nos vossos laboratórios, nas pessoas que vocês fizeram para testar. Não sintam a obrigatoriedade de ter uma coisa que vocês criaram, ter um método autoral que vocês criaram, mas o importante aqui é ter quase como uma lista com um passo a passo. O que é que vai ser feito em primeiro lugar? Quando nós chegarmos vamos fazer isto, ou quando eu chegar eu vou fazer isto, quando eu a seguir depois vou fazer isto, etc, etc. Porque ajuda a criar aqui um conjunto de etapas que vão levar a um determinado resultado, que é aquele que tu queres que o cliente chegue. E com base nisto, isto leva-me à terceira competência, terceira etapa, que tem aqui a ver com saber levar o cliente a fazer um determinado tipo de ação, ou
saber orientar o cliente, saber ensinar o cliente a ele conseguir fazer uma determinada algo, a conseguir manter a organização, por exemplo. E quando eu digo cliente, pode às vezes não ser diretamente o cliente, pode ser, por exemplo, a sua funcionária, mas nós temos que ter a capacidade de, apesar de nós fazermos o trabalho físico, nós temos que ter a capacidade de explicar porque é que eu estou a fazer o quê, para que aquela pessoa consiga depois aplicar na minha ausência. Eu descobri, quando me tornei personal organizer, que eu era ótima a ensinar, que eu era ótima a explicar de forma simples, com palavras simples, termos e etapas e métodos de organização. E isto é uma coisa que eu me apercebi com o tempo, com a criação de conteúdo, com atendimentos de clientes, quer fosse online, quer fosse presencial, principalmente com o online, porque no online nós temos que ter a capacidade, nós não temos tanta forma de mostrar, ou seja, nós temos que ter a capacidade verbal de explicar àquela pessoa porque é que eu estou a dizer para a pessoa fazer desta forma e não estou a dizer de outra totalmente diferente. Então, esta parte do ensinar, do orientar, do explicar, apesar de vocês não se verem como POs a dar cursos, a dar workshops, a ensinar alguém a fazer algo, vocês têm que ter sempre uma parte disso, vocês têm que ter uma parte pelo menos de orientação em que vocês vão ensinar o vosso cliente a manter o sistema de organização que vocês implementaram, ou vocês vão ensinar a funcionário do cliente a manter o sistema de organização que vocês implementaram, ok? Tem que haver sempre esta parte de orientação, de ensino, e isto tem muito a ver com o quão confiantes vocês estão em relação àquilo que vocês também estão a aplicar, estão a dizer, estão a ensinar. E o quarto ponto, a quarta competência, eu estou-me a rir porque esta é daquelas que para mim é a mais importante. Não é por acaso que naquilo que eu faço, quer seja numa consultoria com alguém que já tirou um curso e ainda não consegue estruturar o seu negócio, quer seja até mesmo no meu e-book, no Guia Prático Ser PO em Portugal, eu foco muito neste ponto, porque para mim, sem sabermos fazer isto, é impossível ser um bom profissional de organização. É impossível. Mesmo que vocês queiram trabalhar como assistente de outra PO, mesmo assim vocês têm que saber fazer esta parte, que é gerir o vosso negócio. Mesmo que vocês não queiram ter os vossos próprios clientes e queiram trabalhar como assistentes, vocês têm que ter na mesma negócio. Vocês têm o negócio de assistentes de personal organizers, ok? Então, este ponto de saber gerir um negócio, saber fazer o vosso próprio marketing, saber um pouco de vendas, não quer dizer que vocês tenham que ser a pessoa que vai gerir as vossas redes sociais, vocês não têm aptidão nenhuma para isso, ou não quer dizer que vocês são a pessoa que vai fazer o vosso próprio site. Não quer dizer isto. O que quer dizer é que vocês têm que ter conhecimento, ou que vocês vão gerir a vossa própria contabilidade. Vocês podem contratar um contabilista, mas vocês têm que ter alguns conhecimentos do vosso próprio negócio. Vocês têm que ter alguns conhecimentos de porque é que vocês estão a cobrar A e não estão a cobrar B. Porque é que vocês estão a pagar aquilo e no mês anterior pagaram menos ou pagaram mais. A realidade é que vocês têm que saber esta parte. E eu sinto que existem imensos cursos que focam imenso na parte técnica, na parte de atender um cliente, na parte de estou dentro da casa do cliente, e pecam nesta parte de que ser personal organizer é ter que ter uma capacidade empreendedora, e ser empreendedor é fazer coisas que nós não gostamos, fazer coisas que nós não nos sentimos confortáveis. E se nós não queremos essa parte, nós temos que entender que se calhar ser personal organizer, ou ter um negócio, ou ter uma atividade aberta não é para nós. E está tudo bem com isso. Há pessoas que não têm capacidade para isso, há pessoas que não têm capacidade para ter a responsabilidade de pagar contas e que a vida delas está dependente delas. Há pessoas que preferem o conforto de trabalhar para alguém e receber um salário no final do mês. E está tudo bem, mas é muito importante salientar isto, e eu
de todos os cursos que eu fiz, eu nunca ouvi, todos os cursos focados na organização, ou seja, todos os cursos que eu fiz de organização, quer fosse de mudanças, quer fosse as especializações, quer fosse o curso base, o que quer que seja, em todos eles eu nunca ouvi de maneira tão intensiva dizerem isto, em que ser personal organizer, vocês têm que ter uma capacidade imensa de ser empreendedoras. Foi preciso eu ir fazer mentorias, foi preciso eu ir fazer cursos noutras áreas para conseguir entender isto, para ter pessoas a dizerem-me isto. Porque, e eu acho, perdoem-me a expressão, mas acho ridículo, uma pessoa vai fazer cursos para ter uma profissão ou para ter uma nova fonte de rendimento e nunca ninguém lhe diz que, ok, certo, mas é preciso ser empreendedor, é preciso ir lá e ir atrás das coisas, porque as coisas não caem do céu, não interessa nada ter uma folhinha a dizer que vocês são certificadas, não interessa nada vocês terem um papelinho a dizer certificado, conclusão, não interessa se vocês não fizerem nada com aquilo. É a mesma coisa que eu digo numa consultoria. Uma consultoria é um trabalho de 50-50. O meu trabalho começa num ponto e termina noutro. Mas depois é preciso, numa consultoria, que a pessoa pegue naquilo que eu estive ali durante 2 horas a dizer e aplique. Porque se a pessoa não aplicar, não interessa o que é que eu estive ali a fazer durante 2 horas. Ou melhor, até interessa, porque o meu trabalho está entregue, mas a pessoa não vai ter nenhum resultado. E a mesma coisa acontece deste lado, que é preciso que vocês peguem realmente nos conhecimentos que vos são dados e vocês apliquem. Não sei como é que eu hei de aplicar, não faço a menor ideia, estive aqui a fazer um curso, não responderam às minhas questões, ainda estou cheia de dúvidas. Manda mais questões, a mentora ou a formadora ou o que quer que seja não responde, procura outra pessoa, faz uma consultoria, faz uma mentoria, procura outro curso, não te deixes ficar ali, porque este é um grande problema de achar que é só a parte técnica e não é. Uma pessoa precisa de saber comunicar nas redes sociais, precisa de saber onde encontrar clientes, como encontrar clientes, precisa de saber gerir despesas, gerir ganhos, precisa de saber estipular preços corretamente, precisa de conseguir entender o que é que tem de fazer se não quiser ter a agenda cheia. E isto também é um tema para para um outro dia, porque a realidade é que eu já, desde que eu comecei, que sou contra este termo de ser PO e ter agenda cheia, porque acho que isso não nos ajuda em nada, mas isso é tema para outro dia, se quiserem que fale deste tema, ou qualquer outro, deixem aqui em baixo nos comentários deste episódio, mas a realidade é esta, é super importante vocês saberem ou terem esta capacidade empreendedora, que não basta fazer um curso, completar X aulas, ter ali um papelinho e o cliente cai do céu. Não basta. Não basta. E vou-vos explicar porquê. Porque a grande maioria dos clientes contratam um personal organizer pela primeira vez, ou seja, estou aqui a dizer clientes que nunca contrataram um personal organizer, ok? Não estou a falar de clientes recorrentes, estou a falar de clientes que têm um determinado problema em casa, precisam de um personal organizer e vão contratar um personal organizer. A grande maioria dessas pessoas vão à internet, ao Google, ao ChatGPT, às inteligências artificiais e procuram. É aí que essas pessoas vão. Se vocês, não estou a falar, volto a salientar, de vocês terem divulgado e foram a um evento, entregaram o vosso cartão, não. Estou a falar de uma pessoa que não conhece ninguém, não conhece nenhuma PO, quer procurar da mesma forma que vocês não conhecem nenhum eletricista. Vocês, o que é que vocês fazem para andarem a procurar eletricista? Não conhecem nenhum eletricista. Ninguém à vossa volta conhece um eletricista. Vocês não têm conhecimento nenhum. O que é que vocês fazem? Vocês vão ao Google. Vocês vão à internet e pesquisam. Ou vão à inteligência artificial. Olha, Gemini, ChatGPT, dá-me aí 5 sugestões de eletricistas na zona do Porto. Ele vai-vos dar uma lista. Quer dizer que aqueles são os 5 melhores eletricistas? Não. Aqueles são os 5 eletricistas que estão a fazer a melhor divulgação para aparecer naqueles canais. É isto. E ninguém fala nisto. Ninguém fala nisto. Eu estou a rir porque eu já sei que eu vou estar a rever este episódio. Que eu gostava e ele vai estar a revirar os olhos. Porque eu falo disto
no fim de todas as minhas consultorias. Vocês precisam de pegar no vosso conhecimento, já nem estou a dizer peguem no vosso certificado, peguem no conhecimento que vocês angariaram no curso, na formação, na mentoria, no que quer que seja que vocês fizeram, no workshop, o que quer que seja, que vocês fizeram, que vos permitiu começarem a atuar como personal organizers, que vos deu conhecimentos suficientes para começarem a atuar como personal organizers. Peguem nisso, peguem nesse conhecimento e vão lá para fora procurar. E quando eu digo lá para fora, não precisa ser literalmente lá para fora, pode ser criar algo nas redes sociais, num site, divulgar, porque é isto que as pessoas procuram, As pessoas, se não conhecem ninguém, exatamente como o exemplo do eletricista, se a pessoa não conhece ninguém, a pessoa vai procurar, e se vocês não estão ali a aparecer para a pessoa não vai saber. Vai optar por uma daquelas 5 outras pessoas, quer sejam da vossa região ou não, que ela considera que sejam mais capacitadas para ajudar a resolver o problema delas. E foi como eu vos disse, não significa que aquelas 5 pessoas que estão a aparecer sejam as melhores, ou sejam as mais indicadas para aquele problema daquela pessoa, mas são as que estão a aparecer. E é exatamente isso que normalmente não se fala, que é ter capacidade de gerir estas questões, estas dúvidas, de gerir um negócio, de gerir a parte contabilística, do que é que eu tenho que fazer, preciso de abrir atividade, como é que eu passo faturas, eu vou cobrar o IVA, não vou cobrar o IVA, e sem falar nessa parte tão teórica, na parte mais normal, que é que tipo de clientes é que eu vou atender? Quem é que são as pessoas com quem eu me identifico? Onde é que estas pessoas estão? O que é que eu faço? Como é que eu estabeleço parcerias? Ou seja, porque isto é tudo uma base de um negócio. Como é que eu divulgo o meu trabalho? Como é que eu aumento as vendas? O que é que eu vendo? Ou seja, estas coisas todas que estão zero ligadas à parte técnica da organização são as mais importantes para gerir um negócio de organização. Porque não basta gostar de organizar, não basta ser boa a organizar a nossa casa e a casa do primo e a casa do tio, não basta. Porque nós, quando entramos na casa de outra pessoa, nós temos que respeitar as rotinas daquela pessoa, nós temos que ter a capacidade de explicar àquela pessoa o que é que estamos a fazer, porque é que estamos a fazer e levar aquela pessoa de um estado de caos para um estado de ordem. E muitas POs não têm esta capacidade. Muitas POs acham que é só abrir um perfil no Instagram. Eu gosto muito de organizar, fiz aqui umas coisitas e vão cair clientes, não vão cair clientes. E quanto mais POs tirarem formações e cursos, mais difícil vai ser, porque já o está a ser. 2026 já é muito mais complicado para quem começa um negócio de organização do que era 2024, do que era 2025, do que era 2022. Já está a ser muito complicado. E quanto mais pessoas fizerem cursos e quanto mais pessoas continuarem ali a achar que basta só fazer um curso e saber a parte técnica para ter um negócio de organização, mais difícil vai ser. Porque continua a haver o grupo dos 5 eletricistas que aparecem nas pesquisas e são essas pessoas que o cliente vai contratar. Mas não significa que vocês não possam pegar no vosso conhecimento e fazer para aparecer no grupo daqueles 5 eletricistas e passar a 7 ou passar a 8 ou passar a 15. Vocês só precisam é de entrar ali na lista e só precisam de saber estruturar o vosso negócio e saber limar ali algumas coisinhas, algumas arestas que podem estar ali no vosso negócio, vocês ainda não sabem fazer. Foi assim um episódio bem all over the place. Bem imensas coisas. Não sei o que é que vai ser aqui deste podcast, Ser Organizer Podcast. Vou deixar algumas informações aqui em baixo na descrição, alguns links de coisinhas que eu falei aqui pelo meio
e gostava muito de, se isto é um projeto que vocês gostavam de acompanhar aí desse lado, vocês organizers, que subscrevam aqui ao canal, que deixem o vosso like neste vídeo e que me deixem também um comentário do que é que vocês gostavam que eu falasse no próximo episódio. Relembrar que não são aulas, óbvio que vai entrar sempre aqui um bocadinho em aula, mas para a aula já está, já tenho várias outras coisas, já tenho lá o meu curso de Personal Organizer, para quem quer mesmo ser Personal Organizer, ainda não tem nenhum curso, para quem também já tem um curso, mas ainda não conseguiu estruturar o seu negócio, tenho também a consultoria ou mentoria, então o objetivo aqui deste podcast é mesmo ser uma conversa fluida e sem filtros de vários temas de organização. Apesar de eu trazer aqui tópicos, já sabem que muito provavelmente vou entrar sempre aqui por outros temas, mas gostava de saber o que é que vocês gostavam de ouvir a seguir. Apresentem-se, falem comigo, enviem uma mensagem, deixem aqui em baixo um comentário. Gostei muito de estar aqui convosco. Um grande beijinho e até ao próximo episódio.